Então, hoje a gente vai falar sobre o Marco do Desenvolvimento Infantil, marcos, né? Existe uma referência que você pode ir acompanhando e analisando, e essas referências, elas vão te dando uma orientação se a sua criança ela está se desenvolvendo dentro do esperado para a idade dela. A gente tem que levar em consideração que cada criança é única, é claro, isso é indiscutível, mas existem esses padrões para servir como referência para nós analisarmos o crescimento, se está sendo um desenvolvimento saudável. Por isso é fundamental que nós, educadores, pais, professores, fiquemos atentos aos sinais e de possíveis atrasos para nós agirmos rapidamente, para que a criança ela não fique para trás, ela não fique com menos do que ela pode desenvolver, mas a ideia é que ela desenvolva o seu potencial máximo. Existe uma pesquisa que foi feita no 10º Simpósio Internacional de Desenvolvimento na Primeira Infância, e ele diz que 39% das crianças com 5 anos, essas crianças não desenvolvem completamente devido a uma série de fatores. E aí ele fala o uso excessivo de telas, né, que causa enorme prejuízo, principalmente na parte da atenção, da aprendizagem, das funções executivas, do controle dos impulsos e uma série de outras questões que a gente já sabe que o uso excessivo de telas causa. Um ambiente que não é propício ao aprendizado, ou um ambiente violento, além da alimentação, pobreza, a saúde, e são alguns dos fatores, né, que podem gerar uma dificuldade na aprendizagem da criança e também no seu desenvolvimento. Estes são alguns dos fatores que podem ocasionar isso com as crianças. Mas um fator muito importante que nós estamos aqui para discutir são os estímulos. Então, eu vou listar para vocês algumas coisas que você deve observar da sua criança de 0 até 5 anos. É claro que são alguns pontos, mas você pode analisar. E a ideia é que se você identificar algum possível atraso, você já comece a agir em cima dessa dificuldade, muitas vezes mudando a rotina, reorganizando a rotina da sua criança, diminuindo o uso excessivo de telas e incluindo outras atividades, ok? Mas vamos lá, quais são as etapas que eu devo analisar na minha criança? Então, uma criança de 0 a 6 meses, ela já mexe bastante seus bracinhos, suas perninhas, ela já rola parcialmente, ela já consegue reconhecer e dar aquele sorrisinho assim, sabe aquele sorrisinho discreto, né? Para a pessoa que ela já tem familiaridade, ela já tem choros diferentes, você percebe, né, uma diferença de choros. Esse bebezinho, ele já gosta de interagir, ele já balbucia alguns sons, e esses são marcos importantíssimos até os 6 meses. De 6 meses a 1 ano, a criança ela já senta sem apoio, fica em pé com apoio, já pega pequenos objetos, ela já estranha aquelas pessoas que ela não conhece, não tem costume, né? Já tem maior interação com as pessoas que são do convívio dela, ela já imita sons, já observa quando chamam o nome dela, procura brinquedos assim escondidos, já brinca com os adultos, a interação é maior. De 2 a 3 anos, ela já anda com mais equilíbrio, chuta a bola, sobe escada, ela já consegue nomear objetos, demonstra emoções, faz pequenas perguntas. Nessa fase de 2 a 3 anos, ela já consegue nomear objetos, resolve problemas simples, comandos simples, né? Já consegue tirar a sua roupa, já tenta, né? Já consegue ali fazer essa atividade, come com menos ajuda, mas ela ainda precisa de ajuda, mas já come com menos ajuda. Identifica partes do corpo. De 4 a 5 anos, a criança ela já tem uma coordenação motora melhor, ela já também consegue usar a tesoura, fazer formas, ela já consegue identificar números e letras,
formas, né? Contar história, falar com mais clareza, faz perguntas mais complexas, já entende sequência, brinca em grupo, entende regras. E essas são algumas das habilidades que a sua criança deve desenvolver. Se você percebeu que a sua criança, você tem percebido, né, que ela está, comparado com outras crianças da idade dela, um pouco atrasada, é fundamental você procurar ajuda de um profissional. Você também deve, com orientação, é claro, estimular sua criança de forma adequada para que ela desenvolva essa habilidade. Lembrando que eles estão numa fase de construção. O cérebro, nessa primeira infância, até os 6 anos, está estabelecendo milhões de conexões neurais. Então, é fundamental nós fortalecermos essa repetição de atividade, para que o cérebro ele comece a entender que são habilidades fundamentais, são habilidades importantes. E quando houver aquela poda neural, essas habilidades elas não se percam, muito pelo contrário, elas sejam fortalecidas. Quanto mais a criança faz, quanto mais ela pratica, isso vai fortalecendo essas conexões neurais, e com o tempo essas conexões acontecem de forma muito mais rápida entre aqueles neurônios e entre outros. Então essas habilidades se encontram. Então continue estimulando sua criança, não desanime, a sua ação faz toda a diferença no desenvolvimento dele.